breve possível, não quero tomar muito tempo de vocês, tá? Quem conseguir ficar até o final e não dormir vai ganhar um brinde. Vai ser um pesador. Não vai? Podemos negociar. Ó, vou começar a distribuir os pesadores, né? Você tem lugar. Opa, vamos lá. A minha empresa, a gente montou ela há uns 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Nós fabricamos tanto controladores quanto as células de carga. A gente especifica as células conforme a solicitação do cliente, né? E a gente tem trabalhado bastante esse mercado de pesagens, né? A minha formação, eu sou engenheiro de automação, trabalhei 13 anos na Siemens, 14 anos na Yaskawa e estou trabalhando com células de carga há 8 anos, né? Então a gente conhece bem o mercado tanto de elevadores quanto de eletrônica, né? Aqui é a minha empresa, né? Quem quiser depois, eu tenho a cartilha de normas para elevadores, manda um WhatsApp para mim, eu tenho um PDF e eu já encaminho de volta, tá? É bem legal. Célula de carga. A gente tem algumas aplicações, né? Então temos em silos, temos em tanque, cabo, caminhão, é muito utilizado. É um string gauge, como se fosse uma resistência, né? Que é instalada dentro da célula de carga, pode ser de alumínio, pode ser de aço, né? E aí você injeta uma tensão e colhe uma informação de volta, tá? Eu tenho uma das células de carga que nós fabricamos, é essa daqui, a PDC-01, tá? Ela pode ser utilizada embaixo da cabine, normalmente a gente usa em elevador hidráulico, elevador cremalheira, tá? Você pode, por exemplo, se você não tiver um ponto de fixação no cabo, não queira colocar no cabo nem embaixo da cabine, você pode colocar na parte de cima, né? Você tem ali o tirante, né? As molas ali, você coloca as 2 células de carga abaixo disso daí, tá? Elevador hidráulico. O pessoal sempre liga para mim e fala, olha, eu tenho um elevador hidráulico aqui e eu quero colocar pesador de carga. Normalmente elevador hidráulico é 1 ou 2 pavimentos no máximo, 3, né? A maioria deles são elevadores de arcada. Então você tem lá o elevador de arcada, né? Falou. Então vamos lá. Você tem lá o elevador, né? A arcada, o elevador aqui. Aí o que acontece? Conforme as pessoas vão entrando no elevador, a arcada ela faz isso. E às vezes o cabo está aqui atrás, ou ele fica no meio atrás do elevador ou embaixo, né? Então o pessoal sempre diz, não, vamos colocar no cabo. Não dá certo. Por que não dá certo? Conforme vão entrando as pessoas, tá? Essa arcada ela tende a inclinar. Se ela tender a inclinar, ela está puxando o cabo de uma forma incorreta, tá? Então o que acontece? Tive até um caso prático onde uma pessoa lá de 80 quilos entrou, pesou corretamente. Entrou a segunda pessoa, foi para 240 quilos. Entrou a terceira pessoa, tudo na mesma faixa de 80, 90 quilos, né? Entrou a terceira pessoa, foi para 450 quilos. Então assim, no cabo não dá certo, sendo elevador de arcada. Como é que nós resolvemos isso daí? Eu tive que regular no alarme. Eu fui lá no alarme, regulei 3 pessoas, mais ou menos essa capacidade, coloquei 450 quilos. É correto? Não, não é. Tá? Mas a gente fez isso porque o cliente já tinha comprado a célula, tinha que instalar a célula, então nós fizemos isso. Tá? Onde normalmente eu ponho? Eu oriento as pessoas. Você tem a arcada embaixo, inferior, e você tem o piso do elevador. Você vai lá e põe essa célula de carga, ou dessa forma ou dessa forma. Assim você tem uma área pequena, mas se você inverter ela, você tem uma área maior para você colocar o peso em cima. É bem melhor. No centro da barra? No centro. Só que é o seguinte, essa célula de carga é para 800 kg. Despreza lateral? É que normalmente quando entra, sei lá, um elevador hidráulico é para 200 kg, 300 kg, né? E é difícil... Um elevador desse é ser uma cabine muito grande, é uma cabine pequena, 1 metro, 1,20 m,
Então, normalmente se concentra tudo no centro, né? Tá? E assim, o pesador de carga, ele não é uma balança. Ele funciona como uma balança. Ele é para limitar peso. Aí teve um cliente meu em Paraná aqui que ele fez. Eu tenho esse controlador que é para colocar no painel, no frontal do painel. Ele queria entrar dentro da cabine e ver o peso dele. Ok, beleza. Só que assim, ele colocou essa célula, colocou uma célula de carga, acho que foi no cabo ou na longarina, não vou lembrar. O que acontece? Você tem divergências, conjugado mecânico, N coisas que pode dar problema. Para fazer isso daí, o que você teria que fazer? Você teria que pegar 4 células dessa aqui e colocar dentro da cabine. E aí você coloca uma chapa, e aí sim, é uma balança. Então, toda vez que entrar uma pessoa dentro do elevador, tá, vai pesar. Aí sim, é uma balança. Tá? Então, o cliente me reclamou, eu estou pesando, está marcando 200, eu peso 150. É isso, né? Então, Come mais. Hã? Come mais. Come mais. Aqui alguns exemplos, né, de algumas empresas. Schaeffer Logística, eles fazem muito elevador industrial de armazenagem. É um bom cliente nosso. Montarte Elevador é um dos maiores fabricantes de elevador cremalheira do Brasil. São clientes nossos, compram muito durante o mês aí, né, no ano. Aqui uma outra aplicação que nós fizemos na Client, né? Aqui na Sectro também a gente andou fazendo alguns testes, compraram alguns equipamentos nossos, né? Aí eu tenho uma outra, elevador sem casa de máquina, tá? É o primeiro caso ali, ó. Vem aqui o carro, onde está as células, desce por baixo da cabine, passa as folhas da cabine, vem no motor, desce, vai na polia lá embaixo do contrapeso e volta aqui. Beleza? Então provavelmente é 4 mesmo, né? E ali está colocada a célula de carga. Esse daqui é um cliente que colocou embaixo da cabine, Upline Elevador. Também eles fabricam uma média de 15 elevadores mês aí e também colocam o pesador de carga da nossa empresa. Né? Ops. Espera aí. Tinha saneiro. Aqui, ó, tá no meio da cabine. Já tem 2 por 3. 3 pontos de apoio. Tem 3 pontos de apoio, cara. Para 6. E aqui bem lá no meio tem essa barra fixa. Mas é uma chapinha de 2 milímetros. Apesar de ser o perfil resistente, Ele teve que soldar uma outra chapa ali, né? Para fazer essa adaptação aqui. As polegadas de espessura de 3,16. Para me apoiar sempre. Aqui não mostra, olha lá, a célula de carga aqui, ó. Apoio. A célula de carga está aqui atrás, né? Então nós vamos ver aí como é que Olha lá, vai suportar. célula de carga. Ô, Johnny, Oi. posso fazer uma pergunta? Quando deve? Ó, vamos lá. A gente tem um problema muito grande aqui no litoral, que é a questão da oxidação, maresia, salinidade, etc. Esse tipo de produto, o que acontece? Tem alguma especificação específica para cá, para o litoral? Porque assim, quando o cliente lhe procura, normalmente é difícil as empresas de elevador ofertar esse tipo de situação. Então assim, porque já houve um histórico, mau uso, excesso, vandalismo, etc. E aí quando você faz a instalação, ok. E ele não é utilizado recorrente, né? Normalmente depois que é instalado, as pessoas começam a se policiar dentro do condomínio para fazer essa utilização. E quando se vai se utilizar, lá num curto espaço de tempo de um mês ou num tempo X, ele não funciona. Por quê? Porque o contato ele impregna, ele fica, na verdade, ele corrói. Então a pergunta tem algo específico para cá, para a nossa região específica, de litoral, de maresia, de oxidação, de salinidade? Porque ele é muito bom, é bom mesmo. Os clientes que aderem, eles gostam, mas em curto espaço de tempo tem uma rotatividade de troca do produto. Por conta disso, o micro não funciona. O que nós poderíamos fazer? Alguma coisa nesse aspecto. Tá? Aqui, ó. A gente colocar ele dentro de uma caixa.
Também. Tá? Isso vai proteger. Porque aqui Tem a mesma dentro tem uma funcionalidade borracha. que você tem na sua mão esquerda? Oi? Tem a mesma funcionalidade da tua mão Não, esquerda? a célula de carga em si, ela... Isso aí que é instalado, né? Então, o que a gente poderia fazer? Existe uma resina, você colocou, você instalou lá no elevador embaixo. Sim. Tá, beleza e tal. O que a gente pode fazer? A gente passar uma resina em cima dela, não vai ter problema nenhum, resinar ele por fora aqui. Tá? Eu até passo o nome da resina, eu não tenho a resina, mas eu tenho o nome dela, eu tenho uma lá. Perde a funcionalidade, né? Não perde a funcionalidade. Não, você vai pintar ele, mas é uma resina, tá? Contato em si internamente. Aqui não tem também há uma contato. funcionalidade dele, Não, aqui não tem contato. contato. Aqui é híbrido, tá? Ele não tem contato. É uma membrana que é colada aqui. Depois, se vocês quiserem ver, dá para olhar aqui que essa aqui está aberta, tá? Espécie de blindado, tá? Tá? Ele está blindado por aqui, ó. Você está associando um contato. Não é contato. Aqui não tem contato. Não, tá, eu estou fazendo a pergunta como cliente dele, tá? E como vem da esfera comercial, é isso que, na verdade, a gente vem com essa situação. O que poderia dar um problema seria no controlador. Porque o controlador eu tenho contato. Os relés. Sim, os relés, aí eu teria. Mas a célula de carga, se você quiser fazer uma proteção a mais, para não enferrujar, sei lá, eu não quero que enferruje, pode resinar. Você pode resinar ele. Eu tenho a resina para isso, ela é meio emborrachada. É legal, aqui seria muito bom. Sim. Posso estudar até ver direitinho para de repente falar, não, eu queria aquela resinada. Eu compro a resina, passo a resina e te entrego. É porque o nosso perfil de manutenção é um pouco diferenciado lá de cima, né? Não, aqui é problemático. Os problemas são diferentes, né? E são os problemas. Sim. Tem mais problemas. Na época da Yaskawa, eu descia muito aqui por causa dos inversores de frequência. Pegava aquele inversor suado, né? Sim, era difícil, né? Vocês, os amigos, compartilham da ideia, né? A gente fez instalação de dois do Johnny e a gente está atrás. A gente foi para aniversário. Tem 2 anos já? Faz 2 anos já. Faz 2 anos. Normal. Tem trabalho com informação, não tem contato com ninguém. Não tem o que ensinar. Tem material de assinou, a gente usou o carro, sim. A gente está pré, né? Legal. Aqui foi uma outra. Uma fábrica de papel. Você quer um papel, e ele falou, eu queria tensionar esse papel aqui, porque ele tem que ficar com 30 quilos. Usei essa célula. A gente colocou lá uma de cada lado, porque assim, se o papel ficar muito esticado, ele quebra. Se ficar muito frouxo, ele ruga. Aí a gente usou, colocou, né, dessa máquina. Eu sempre gosto de mostrar lá, tem o nosso controlador, né? É bem legal, uma aplicação bem bacana. Aí eu tenho a célula de cabo. Célula de cabo eu tenho 2 tipos, tá? Essa daqui é de aço, então eu posso colocar ela abraçando todos os cabos, tá? Ou posso pegar e colocar num cabo só, tá? Então, aqui a gente chama de abraçadeira, né? Então aqui eu posso abraçar, sei lá, 10 cabos de 10 milímetros, né? Aqui eu tenho uma capacidade de 7.500 quilos, né? Para ponte rolante, normalmente eu uso até de 10 a 15 toneladas. Um monta-carga, de repente, né? Então você tem lá um monta-carga lá que é 1 ou 2 cabos. Pode usar esse cara aqui, ó. É bem robusto. Vai ter bastante carga, né? Vai estar usando bastante a carga, tá? Aqui algumas formas de instalação do cabo. Muitas pessoas me comentam o seguinte, tá? Eu tenho 6 cabos, posso colocar só em 3? Não. Se você tem lá um exemplo, um elevador de 400 kg, 4 cabos, quanto de carga tem em cada cabo, mais ou menos? 100 kg, 400 kg, 4 cabos, 100 kg em cada cabo, né? Então, às vezes a pessoa coloca lá, olha lá, naquela primeira foto, né, abraçando 2 cabos, deixou 2 cabos de fora, está olhando meia carga, né? Até aí, tudo bem, ele vai pesar. Só que acontece o seguinte, se esse cabo estiver desequalizado, o que vai acontecer? Se os outros cabos que estiver puxando mais ou não, você vai ter uma medição errada, então aí ele fica louco. Aí o cliente me liga, olha, não consigo calibrar, não consigo, porque ele hora dá uma carga, hora ele dá outra,
né? Aí eu sempre oriento, o pessoal me liga, eu faço uma vídeo pelo WhatsApp, né? Me mostra como é que está a célula, aí ele me mostra e me manda aquela foto, né? Aí eu falo, olha, é assim, ó, né? Então a gente tem alguns detalhes, né, que acaba deixando com que o pesador de carga no mercado, o pessoal sempre fala, não funciona. Mas não é que não funciona, depende da célula, depende do jeito que ele instalou, né? Tem alguns detalhes, né? Acabando, gente. Brincando, vai ter mais 2 horas. A célula lá, nós fornecemos muito para ponte rolante, né? Então tem algumas aplicações. Célula tipo S a gente tem também, acabei esquecendo de trazer, né? Que é um cabo só. E célula de longarina. Longarina é o seguinte, o custo menor que eu tenho, no caso, então eu tenho uma célula de carga, né? De longarina, tá? E o que acontece com ela? Eu vou estar lá, eu tenho a minha longarina, eu venho e fixo aqui na longarina que sai o cabo para o elevador, o tirante, né? E aí o que acontece? Essa célula de carga, vamos supor que você tenha aqui a longarina, aqui no meio você tem um cabo. Essa célula de carga, ela vai medir essa deformação, tá? Então se você tiver um elevador antigo, com uma longarina muito grande, que não deforme, essa célula de carga não serve. Ela não vai deformar. Então você tem lá uma longarina onde suporta 1 tonelada e entra 200 kg ali de pessoas. Ela não vai mexer nunca, nunca. Ela fica parada ali, ó. Tá? Os elevadores atuais, beleza. Ela tem uma boa deformação, tanto viga I, viga O, né? Então daria para utilizar. Então o que acontece? A maioria das pessoas me pede orçamento, eu mando orçamento do mais barato. E todo mundo está visando o custo. Mas eu sempre deixo uma observação. Vai depender da deformação mecânica da minha viga. Tá? Como é que a pessoa pode saber isso? Me manda uma foto. Me manda uma foto, eu analiso. Falo, olha, dá? Não dá. Eu acho que dá, mas vamos fazer isso, né? Então assim, essa célula de carga é muito boa, é barata, tá? Em relação às outras, né? Porque não tem abraçadeira, não tem nada. Funciona muito bem, tá? Uma vez instalada, esquece. A não ser que você vá trocar a longarina ou vá colocar piso no elevador, fazer uma nova calibragem, tá? Aqui algumas instalações, né? Então, olha lá, algumas pessoas colocam até no centro, outros um pouco afastado, né? Depende muito do elevador. Como é que a gente faz para saber onde é a melhor deformação? Eu sempre oriento o pessoal a pegar 2 alicates de pressão, aí você vai lá, coloca, aqui está o tirante, aí você vem com os 2 alicates e prende aqui, faz toda a calibração, deu certo? Beleza, faz um furo aqui e coloca o parafuso. Não deu certo? Tira o alicate de pressão e joga um pouquinho mais para o meio. Deu certo? Beleza, faz o furo, tá? Aqui foram alguns casos que a gente levantou do seguinte. Então o que acontece? Como a longarina tem que fazer isso, tá? Ela tem que ter essa deformação. Esse aqui é o cliente de Santa Catarina. Essa longarina tinha 2 travas ali em vermelho, 2 travessas. Falei, putz, não dá, porque a hora que ela vai fazer isso aqui, a trava segura, então ela faz isso, ó, né? Então não vai. O que eu orientei? Tirou as 2 travas, funcionou perfeitamente, muito bom, deu certinho. Viga caixão, então você tem lá a viga quadrada, né? E aí esse cliente colocou em vários lugares, não deu certo, porque a deformação dela, dependendo da viga, se for uma viga rígida e você conseguir colocar bem na quina dela ali, ela ainda vai ter um pouco de deformação, mas às vezes a chapa é muito fina e a célula não consegue identificar, porque ora ela dobra para um lado, ora dobra para o outro e ela não consegue entender, então não dá certo, né? Aí o outro caso aqui, a longarina está soldada na cabine, aí não tem como. Não vai deformar, porque é uma coisa só, né? Isso aconteceu também em Camaçari, eu tive
numa indústria, esqueci o nome. E era a mesma coisa, era um elevador cremalheira e toda a longarina estava tudo soldado em cima e embaixo, não dava para colocar, então não tem jeito, tá? Esse é o nosso controlador, ele foi desenvolvido especificamente para elevador. Ele é muito simples de programar, eu mostrei para algumas pessoas aqui no intervalo. São 4 passos. Primeiro, não pode ter ninguém na cabine, eu aperto uma tecla lá, né? Eu zero, beleza, esse é o primeiro passo. Segundo passo, eu vou lá e coloco um peso conhecido. Tá? O que é esse peso conhecido? Pode ser uma pessoa? Pode. Se for fortinho, melhor. Se for o cara lá do Marcelo, melhor ainda, aquele carinha fortinho lá. Então, você pode até levar uma balança de chuveiro, aquela que o pessoal toma banho, vai lá, pesa a pessoa, opa, esse deu 50, mais 20, mais 30, deu 200 quilos. Aí você zera, coloca as pessoas lá dentro, vai lá no controlador e fala, olha, está dando 200 quilos aqui. Ele vai entender o que tem lá dentro. Essa calibração é para você linkar tanto o controlador quanto a célula de carga. Então você faz uma união dos dois. Muita gente às vezes olha ali na célula, pô, mas olha, eu fiz tudo aqui, eu cliquei. Ele vai clicando até o final e saiu. Olha, eu programei, mas não funciona. Não, peraí, você tem que unir a parte física, a parte mecânica, a parte eletrônica. Você está falando para ele, olha, esse peso que tem aqui dentro é 200 quilos. Ele vai ver a informação que chegou aqui, ele vai pegar essa informação, ó, aqui é 200 quilos. Porque ele sabe, quando for 100 quilos, ele sabe que é metade desse valor que chegou aqui. Por isso tem que fazer a calibração. E os outros 2 programas que eu tenho que fazer são os alarmes. É o quanto de sobrecarga que vai ter o elevador. O alarme 1 e o alarme 2. Pronto, essa é a programação. Tá? Aí, aquele lá era 24 volts, que é esse daqui. E eu tenho esse outro aqui que a gente desenvolveu, que é lançamento, tá? Que é 220 volts. O pessoal no mercado sempre pediu, eu quero um 220 volts. A gente tem também, tá? Mesmas funções, com mais algumas coisas a mais. Esse aqui armazena as 16 últimas pesagens. Então dá para você ter um histórico do que aconteceu. Às vezes o cliente fala para você, não fizemos nada. Aí de repente caiu, ou aconteceu isso. Aí você vai lá no controlador e ó, entrou 10 toneladas aqui, ó. Entendeu? Tá marcado aqui, ele registrou, né? Então tem como a gente verificar isso daí. Aqui é uma instalação. Estou aqui para mostrar para vocês a instalação do pesador de carga. Esse era o controlador antigo que a gente tinha, a gente melhorou. O pesador aqui é para 1.200 kg, 105 metros por minuto. Está sendo modernizado. Aqui está CNA Elevadores, Rio de Janeiro. A instalação é bem simples, só precisa de uma célula de carga. São 2 tubos com troca de 8. Aqui o módulo controlador. Esse conector é para produção de carga. Aqui embaixo temos a alimentação, da esquerda para a direita, 24 zeros. O fio laranja é o sensor. Aqui não vou entrar muito em detalhe porque a gente está com uma nova linha agora. Aqui o case da Mobile Elevadores, que eu fui lá, o pessoal solicitou, né? Era numa indústria também. Aqui no hospital, pediram que eu fosse lá também, fui, né? A gente usa também para energia solar. Toda torre de energia solar tem uma cabine lá dentro de elevador, né? Norma. Nós representamos também uma empresa italiana, então tem outras células de carga, a gente fabrica também outras células de carga, né? Então são outros tipos de industrial, né? Aí eu forneço para Petrobras, forneço para Furnas, né? Já é outro escopo, né? Aqui alguns clientes da Baixada e alguns clientes. Gente, foi bem rápido. Alguém tem alguma dúvida? Queira distribuir para o pessoal?